Você já se perguntou como são os bastidores de uma emissora de TV? O que vemos na tela, o resultado final do entretenimento é só a ponta do iceberg. Por trás das câmeras existe uma verdadeira linha de produção rodando contra o relógio. Hoje nós vamos entrar no chão da fábrica do audiovisual para entender como a gestão de operações transforma as pessoas, os cabos e o conteúdo que chega na sua tela. Vem com a gente! Para entender o modelo básico de transformação, onde os inputs, que são os roteiros, os equipamentos e as pessoas, viram os outputs, ou seja, o programa no ar, a gente foi até a Rede Vida conversar um pouquinho com o Nathan Xavier, que é gestor de produção. Como é feito o planejamento do uso desse estúdio? A gente tem uma planilha, na verdade, que é a agenda de estúdio, e aí nessa planilha a gente vai colocando as gravações que vão sendo feitas. A gente tem gravações, geralmente já são fixas, só que de vez em quando tem algumas itinerantes, principalmente merchans, quando são gravados merchans, às vezes fora dos programas. Então a pessoa responsável por gravar o merchan tem que entrar na planilha de agendamento do estúdio e ver os locais que estão livres, né, as horas e o estúdio que vai estar livre naquele momento. O trabalho de televisão, de produção de televisão, é um trabalho essencialmente de equipe. Então assim, não é só um grupo ou uma equipe que faz, são várias equipes de vários lugares diferentes. Então a gente precisa avisar as outras equipes de que vai ter alguma coisa ou que não vai ter. Então essa planilha é muito importante. Então a gente põe ali e mesmo colocando ali a gente avisa o outro gestor, por exemplo, que é o gestor de operações, que é o Edu, que cuida da parte técnica, de toda a equipe técnica. Então de câmeras, de pessoal do áudio, de equipamentos, ele cuida dessa parte. A gente cuida da parte da produção. Então é mais ou menos a grosso modo assim que a gente faz. É justamente esse planejamento e controle que garante que não haja ociosidade no estúdio e que o ritmo de montagem e desmontagem acompanhe o fluxo das gravações. Mas o estúdio não é uma ilha. Na gestão de cadeia de suprimentos, o fluxo de informação é fundamental para evitar o colapso da operação. Olha só como vários departamentos precisam agir como uma rede conectada. Aqui nós somos muitos departamentos e todos eles têm que trabalhar muito em conjunto. Então a gente já por muito tempo quebrou a cabeça, hoje em dia a gente já conseguiu se resolver bem. Mas, por exemplo, quando a gente grava um programa, tem a equipe de produção, que tem que avisar o apresentador. E também tem que avisar a equipe de operações, porque precisa ter os técnicos, os câmeras, o diretor de TV, que nem você viu agora, uma pessoa do áudio, para poder gravar, que é uma outra equipe de outro gestor. E ao mesmo tempo a gente tem que também avisar o departamento de marketing. Ó, vai ter uma gravação, vai ser o tema X daquele programa, para eles elaborarem as coisas que vão para as redes sociais, para o site, para todos os lados. Se acontece alguma coisa no programa, olha, o padre falou tal coisa, a gente também precisa avisar o call center. Porque se ele falou alguma promoção, se ele falou alguma coisa, o call center tem que ficar sabendo, porque os telespectadores vão ligar para cá e os atendentes têm que saber. Então, assim, são vários departamentos que precisam estar em comunicação. Agora, quando escalamos essa operação para uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, a busca por eficiência aumenta. Afinal, quando se trata de captação, não se pode ter nenhum erro. Dessa forma, convidamos o William Steve para falar um pouco da sua experiência na Globo. E lá quando você estava nesse ambiente de emissora, como que era mais ou menos a sua rotina? Como que era a sua participação ali no dia a dia dessas operações mesmo? Tá, vamos lá. Então eu entrei como estagiário em 2016. Nem falei em qual emissora eu trabalhava na TV Globo. Então eu entrei lá em 2016 num programa de estágio. E o estágio lá, ele é muito... Você tem acesso a várias áreas. Então a minha dinâmica do dia a dia, qual era? Eu tinha um cronograma, então eu chegava no determinado horário e eu sabia quais os programas aconteceriam naquele dia. Então, muitas vezes eram programas ao vivo e alguns eram programas gravados. Então, no programa ao vivo, a gente chegava, montava, o programa ia no ar, você em casa assistia, acabava o programa, a gente desmontava e já montava o próximo. Num programa gravado, a gente chegava antes, montava, esperava a galera vir, aí a gente tem um tempo maior, porque como é gravado, você tem um controle mais sobre isso, né? Não tem aquela pontualidade do horário. No ao vivo, não. Inclusive, isso era um tópico, quando eu estava pesquisando, que era uma das coisas que mais aparecia, né? Essa diferença mesmo entre o gravado e o ao vivo, o fluxo das operações que são envolvidas. E você percebia mesmo essa diferença até nos bastidores entre as operações envolvidas. Total. Então, assim, eu trabalhei muito tempo na área do esporte, então digamos que era uma parte mais leve. Então, você falar de futebol era tranquilo, você falar de Fórmula 1, tive a oportunidade de fazer eventos nessa pegada. Então, eu fazia transmissão da Fórmula 1, transmissão do UFC, e aí a nossa chefia tinha um esquema que era o seguinte: programas ao vivo, nós entrávamos de 3 a 4 horas antes de começar o programa. Porque a primeira hora é a hora onde todo mundo chegava, então tinha aquelas tolerânciazinhas de atraso de equipe dentro de estúdio, porém, dentro da primeira hora é onde a gente organizava toda a parte mais grossa da operação, que era
montar estúdio, montar iluminação, montar equipamento. Aí depois entrava a parte de testes. Então a gente tinha aí de 45 minutos a mais 1 hora para poder testar tudo. A gente tinha que entregar tudo 100% pronto 1 hora antes do evento ir para o ar. Por quê? Se desse algum problema, você tem 1 hora para sair correndo. Então, por exemplo, Fórmula 1 de madrugada. O evento passava na TV 9 da manhã. A gente entrava às 6. A gente entrava às 6, das 6 às 7 a gente começava a montar, das 7 às 8 finalizava a montagem, começava a checar, 8 horas tinha que estar tudo pronto. Porque 9 horas o programa estava no ar. E aí, quando começa, é igual um avião em decolagem. Decolou, começou o programa, é onde você consegue respirar. Você fala, pô, beleza, meu trabalho tá até aqui, tá tudo bem. Só que no ao vivo, no decorrer do programa, existem N fatores que podem acontecer. Então, é um microfone que pode falhar, é uma câmera que pode desligar, é um áudio que ele pode não ouvir. Então, tem muitas coisas que podem ocorrer dentro desse programa. Então, quando você vai para um gravado, você tem uma zona de conforto maior, porque é gravado. Então, se der problema, para de gravar ali, vai lá, corrige e volta. No ao vivo, você não tem esse time. Então, uma coisa que eu aprendi com TV é: quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, se você reparar nos programas de televisão, nos ao vivos, são sempre 2 microfones, porque se falha um, você tem o outro. Um dos jornais mais, assim, absurdos de segurança é o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, ele tem inúmeros microfones. Onde você imaginar naquele cenário tem microfone. Porque eles andam, eles se movimentam. Então, se ele tiver em algum lugar o microfone falhar, tem outro microfone que vai captar. Tudo para que você em casa não perceba os problemas. Porque a gente considera um programa bem feito quando pode ter desabado o mundo atrás das câmeras, mas em casa ninguém percebeu. Então, assim, a gente tinha treinamentos que a gente passava frequentemente para situações de ocorrências que a gente chama justamente para isso. Então, o padrão que a Globo ela exige, ela é muito alto. Então, ela te entrega ferramentas para isso. Então, são equipamentos de ponta, são treinamentos para que você saiba lidar com situações adversas. Já no gravado é mais tranquilo. Por quê? O programa ele é gravado, a gente chama de gravado ao vivo. Então, ele é gravado contínuo. Ele vai na dinâmica e vai embora. Então, a gente tem essa margem de esperar. Ah, poxa, não ficou legal, volta. No ao vivo você já não tem. Parte da comunicação entre todos os setores. Você acha que isso era uma coisa que fluía bem na Globo? Todo ano a gente tem a pesquisa de engajamento, e sempre esse era um ponto de dor. Que como que pode melhorar a comunicação entre os setores? Por quê? Vamos lá, faz de conta que você é uma pessoa que estudou jornalismo. Eu estudei tecnologia. Então você quer transmitir a sua notícia. E eu sei como transmitir. Só que nem sempre você e eu vai conseguir falar a mesma língua. Porque aí, vamos lá, você quer fazer um jornalismo jornal, escrito. E eu falo, não, pô, dá para fazer de outro jeito, dá para fazer uma transmissão com IA, com isso, com aquilo. E alinhar essa linha de raciocínio entre os dois nem sempre é um lugar fácil. Porém, sempre existiu muito alinhamento, principalmente em coisas novas que surgiriam. Então, essa parceria dentro da TV, ela é muito forte. A Globo, ela tem isso muito enraizado, assim, de que, tipo, ou todo mundo se comunica, ou a gente não vai conseguir pôr no ar. E você acha que essas, algumas, pelo menos, dessas tecnologias que vocês tentavam implementar para melhorar alguma coisa, você acha que isso tinha um impacto além da qualidade da transmissão, ali, sei lá, reduzia algum fluxo de trabalho, otimizava algum fluxo de trabalho, ou, sei lá, para o pessoal da edição, de repente, chegava uma coisa mais bem elaborada? Ah, sim. Por exemplo, a gente usa muito tecnologia virtual, né, realidade aumentada. Então, quando isso nasce correto, quando você vai para a edição, você tem um trabalho mais tranquilo. Por exemplo, áudio. Áudio é um ponto que dá muito problema. Então, às vezes, o cabelo batendo no microfone, raspando, e às vezes na hora da gravação você não percebe. Então quando você faz nascer correto, na edição fica muito mais fácil. O cara da edição tem menos trabalho, porque ele pode perder menos tempo corrigindo um erro e mais tempo se dedicando aos toques da edição. Se você perder menos tempo corrigindo um erro que poderia ter sido corrigido no começo, quando nasceu, você pode dar mais atenção aos detalhes, porque você vai estar menos cansado daquela coisa.
Isso resume perfeitamente a eficiência. Gastar tempo agregando valor e não apagando incêndio em estúdio ou tendo retrabalho na edição. Como vimos, seja na sintonia fina de um estúdio da Rede Vida ou na tecnologia de ponta usada para garantir a qualidade de áudio e de imagem, a gestão de operações é o sistema nervoso da TV. A magia da televisão não acontece por acaso. Por trás de cada segundo de imagem e som impecáveis na nossa tela, existe toda uma aplicação prática e rigorosa da gestão de operações.